Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. E para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão Pedro, André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra desse domingo nos recorda da presença amorosa de Deus em toda a história do seu povo, né? Uma presença constante de Deus. Deus que caminha com o seu povo, o Emanuel, o Deus conosco, que tem compaixão, que coloca limites de amor porque não quer perder o seu povo escolhido, o seu povo que lhe pertence, que é propriedade exclusiva sua. Um Deus que não se cansa de realizar alianças de amor, como essa aliança que Ele faz na primeira leitura no Monte Sinai. Que não se cansa de vir em socorro para nos dar a sua salvação, principalmente quando estamos necessitados, principalmente quando estamos perdidos, principalmente quando estamos distantes. Como nós temos na segunda leitura de São Paulo aos Romanos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Quando estávamos perdidos, quando estávamos incapazes de o encontrar, foi aí realmente que o Senhor veio e nos salvou. Foi aí que Deus envia o seu Filho amado para nos salvar. É como Paulo aqui, já aproveitando, né, que ele falou e falava diversas vezes, né, quando ele se sentia fraco e reconhecia fraco, é aí que Deus agia em toda a sua força. É aí que Deus realizava nele com todo o seu poder, quando ele se reconhecia fraco, frágil. Como o Senhor no Evangelho fala, né, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiramente a elas que estão perdidas. A nossa fraqueza atrai a salvação de Deus. Ele veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, para o sarar da doença do pecado, para o salvar da morte que é fruto do pecado. No Salmo hoje 99, reafirma o que somos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E principalmente nós somos essas ovelhas perdidas que o Senhor vai atrás, a todo momento, que o Senhor já veio atrás, que o Senhor continua indo atrás
e que mesmo nos embrenhando nos precipícios distantes dele, ele vai atrás de nós. No Evangelho, no início, Jesus diz, o Evangelho fala, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O nosso cansaço, os nossos fardos, as nossas tristezas, os nossos problemas, atraem o Deus que nos salva. É interessante ver que nessa presença de Deus de amor, nessa sua intervenção de amor, Ele sempre vai buscar escolhidos dele, para que também sejam imagem da salvação dele, que levem à salvação dele. Na primeira leitura, Deus escolhe Moisés, um escolhido, para conduzir o seu povo à salvação. No Evangelho, Jesus ali, escolhendo os 12, ele os envia em missão nos lugares onde ele mesmo deveria ir. Ele é a misericórdia, ele é o amor do Pai que ia para salvar. E ele escolhe outros, pessoas frágeis, pecadoras, doentes, para ser também canal do seu amor e da sua misericórdia. Assim também ele escolhe cada um de nós. No dia de hoje, ele te escolhe. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo. E todo esse episódio ele acontece no 3º mês depois que Deus tirou o seu povo escravo do Egito. O povo tinha visto aqueles grandes sinais de Deus no Egito, Deus tentando os tirar, com todo aquele episódio que nós conhecemos, as pragas do Egito, de tudo aquilo que com mão poderosa Deus os tirou das garras da escravidão. Depois nós vimos o povo que passou aquele sufoco diante do mar que estava à sua frente, atrás o faraó com suas tropas, o povo desacreditado, mas Deus abre o mar vermelho, eles passam a pé enxuto e adentram o deserto onde Deus os atrai, no caminho que Deus vai os levar, durante um bom tempo, para que eles entrem na terra prometida. Mas um povo que, há pouco tempo ali, depois de passar do mar vermelho, já começa a murmurar contra Deus de diversos modos, já tinham desejado voltar para o Egito, tinham saudades das comidas do Egito. E naquele dia, depois, no 3º mês de sair do Egito, eles entram no deserto do Sinai, e ali eles acampam, de frente àquele grande monte. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chama Moisés do alto monte e disse: ainda deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? E aí, o mais importante aqui: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí Moisés, depois de escutar essa ordem do Senhor, ele desce, fala com os anciãos e repete as palavras que Deus falou. E aí, quando ele fala o que Deus fala, o povo respondeu a uma só voz, diz lá: faremos tudo o que o Senhor disse. E o que o Senhor pediu foi o quê? Portanto, se ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, sereis a porção escolhida, sereis uma nação santa. E o povo responde: faremos tudo o que o Senhor disse. Só que nós sabemos que não foi bem assim. O povo respondeu em coro dizendo que fariam o que o Senhor mandou. Mas nós sabemos que poucos dias, ali umas semanas, eles fazem um bezerro de ouro, e começam a adorar como se fosse Deus. E aí Deus diz: Moisés, desce porque o teu povo se perverteu. E aí nós sabemos toda a história. Mas quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós juramos ao Senhor também como povo? Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos Deus falando, talvez o próprio Deus pela sua palavra, mas também por meio de intermediários que o Senhor escolhe, como Ele sempre escolhe pessoas. E às vezes nós escutamos e também falamos como povo: nós faremos a vontade de Deus, nós faremos o que o Senhor nos manda fazer, nós viveremos os mandamentos.
Mas pouco instante depois de proclamarmos isso, de falarmos um sim para Deus, nós fazemos o contrário. Quantas vezes nós somos infiéis a Ele, quantas vezes não fazemos a sua vontade, não vivemos os seus mandamentos e fazemos atitudes totalmente contrárias. E aí Moisés, depois que o povo fala, faremos tudo o que o Senhor mandou fazer, Moisés sobe de novo, fala para Deus que o povo está disposto a fazer a sua vontade. E aí Deus diz, vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai e fixará os seus limites. E aqui eu já fixo nesses detalhes. Santifica-o hoje e amanhã, que lave suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Para nós, essas palavras precisam gritar ao nosso ouvido, como realmente é a voz de Deus. Só que no nosso tempo agora, Deus falou, santifica-o hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu me manifestarei ao povo. Da mesma forma, o Senhor grita hoje para nós, seja santo hoje e seja santo amanhã. Lave suas vestes. As vestes que nós recebemos no batismo, são as mesmas vestes que nós nos apresentaremos diante de Deus, as vestes alvas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Como aquela passagem de um homem que estava na festa e não estava com as vestes próprias para as núpcias do Cordeiro. As vestes que nós recebemos de salvação no dia do nosso batismo são as vestes que precisam ser alvejadas dia após dia. Hoje, amanhã, quantos dias o Senhor nos der, elas precisam ser alvejadas. Nós precisamos ser santos, quantos dias o Senhor nos der. Estejam na graça. É a voz do Senhor dizendo, permaneçam na graça, permaneçam na minha vontade, permaneçam nos meus preceitos, nos meus mandamentos. Estejam prontos. Lá Deus disse, santifica hoje e amanhã, porque no terceiro dia eu manifestarei a todo o povo. O Senhor diz para nós, sejam santos hoje e amanhã, e estejam preparados para o dia que eu voltarei. Lá era o terceiro dia. Para nós, qual dia o Senhor virá? Nós não sabemos, mas o Senhor diz, estejam prontos. Como nos evangelhos várias vezes, vigiai e orai para não cair em tentação, vigiai e orai porque não sabemos o dia que o Senhor voltará. O Senhor grita para nós hoje, santifique hoje e amanhã, estejam com as vestes alvas, estejam na graça e preparados para o dia que eu voltar, que nós não sabemos quando será. E aí o Senhor, depois daquele momento lá no Monte Sinai, dá os mandamentos, coloca os seus limites. É como um pai que não quer perder o seu filho, que desde pequeno coloca limites para os seus filhos. E vai colocando limites para que o seu filho não se machuque ali quando pequeno. Coloca limites também quando está jovem, adolescente, para que não se perca nos tantos maus caminhos que hoje existem. É um pai que coloca limites de amor. É isso que Deus fez no Sinai, uma aliança de amor. Ele colocou limites porque sabia que o povo era como criança, que não sabia escutar, não sabia andar direito. Um Deus que coloca limites para não perder o seu povo. E por isso que eles precisam ser observados. E todas as vezes que nós observamos os mandamentos do Senhor, vivemos os seus preceitos, saiba que o amor de Deus vem em toda força. Bênçãos serão derramadas sem limites nas nossas vidas. Se todos os dias, como Deus falou lá no Sinai, atentamente ouvirmos a sua voz e obedecê-lo, seguindo os seus passos sem jamais se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer no caminho que o Senhor nos indica, nos seus preceitos. Se nosso coração se achar sempre puro, santo, fiel, se a nossa vontade sempre for igual à vontade de Deus, se a nossa vontade estiver em consonância à vontade de Deus, em conformidade à vontade de Deus, então o deserto se transformará em manancial, como no Antigo Testamento nos fala, seja nos Salmos, seja os profetas. Sem medidas fluirão as bênçãos de Deus. Não é uma troca de favores. Deus não quer isso, que nós façamos
observemos os mandamentos para que Ele nos dê a bênção. Não. É um Pai que não quer nos perder, coloca limites, mas que Ele quer derramar todas as bênçãos. Mas Deus não vai jogar aquilo que Ele tem de melhor. Deus não vai nos dar aquilo que Ele tem de melhor, sabendo que nós não estamos preparados para receber o que Ele tem de melhor. As bênçãos, as graças, a vontade dEle. Porque imagina Ele dando o melhor que Ele tem e nós, com nossas más atitudes e más escolhas, jogamos fora. Deus não quer que aquele plano de amor que nos leva à salvação, nós joguemos fora. Então Ele vai esperar a nossa contrapartida de amor, a nossa resposta de amor, o nosso sim. E como eu disse, eu trago alguns profetas que falam isso, essas promessas de Deus. Oséias, no capítulo 2, 16 a 17. Por isso atrairei, conduzirei ao deserto, como fez ao povo. Falarei ao seu coração, dar-lhe-ei as vinhas e o vale de Acor, como porta da esperança. Aí ela se tornará como no tempo da sua juventude, como nos dias em que subiu na terra do Egito. O Salmo 106, 35, mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. É isso que Deus vai fazer na nossa vida, quando nós respondermos de coração sincero e fazermos a sua vontade. Ele transformará o deserto em lugar de esperança. Isaías 35, 1, 2, o deserto e a terra árida se alegrarão. A estepe vai alegrar-se e florir, como o lírio ela florirá. Exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. O esplendor do Carmelo e de Saron será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Mais adiante, Isaías 41, 18. Sobre os planaltos desnudos farei correr água, brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras. Farei crescer nas estepes os ciprestes, ao lado do olmo e do bucho, a fim de que saibam a evidência e pela observação compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas e o Santo de Israel que as realizou. Poderia falar muitas outras passagens que os profetas depois profetizaram e tudo o que o Senhor prometeu aos seus escolhidos. Mas saiba, se você hoje escolher pelo Senhor, escolher pelos seus preceitos, querer hoje ser santo, e se o Senhor te der um dia de amanhã, querer ser santo, e se preparar para a sua volta, o deserto da tua vida se transformará em fontes de água. O Senhor tem a iniciativa da aliança, como fez várias, mas Ele espera de nós o nosso sim. Não existe aliança de amor se não existe o sim de ambas as partes. O Senhor já te deu o sim, e Ele espera agora que ao escutar a sua voz te chamando à salvação, que nós possamos também dizer sim. Essa aliança só se torna real e o amor de Deus é derramado em profusão sobre nós quando de coração e de verdade, com nossa vida nós mostramos que esse sim é verdadeiro. Depois o Senhor deu os mandamentos, mas nós sabemos o quanto o povo foi infiel. Deus o chamava de volta por meio dos profetas, o povo era infiel, e assim continuamente era esse ciclo. O povo era infiel, Deus os trazia de volta para Ele. Fazia uma aliança de amor. O povo dizia sim, depois era infiel. Mas Deus não se cansava de dar uma segunda chance. Mas até quando nós teremos uma outra chance? Talvez hoje seja a nossa última chance. Hoje é o dia que o Senhor grita dizendo, seja santo hoje. Se amanhã o Senhor te der mais um dia, seja santo. Se te der 10 anos, busque a santidade. Quanto tempo o Senhor te der. Mas nós sabemos que essa geração fraca, que Deus escolhe nós, a começar de nós, a começar do Padre que vos fala, sempre tem essa tendência a fugir de Deus. Nós sabemos que o céu, o Senhor falou que para entrar precisava passar por uma porta estreita. E Ele disse um detalhe, poucos entrarão. E nós vemos isso, que cada vez mais essa geração se afasta de Deus. Quantos veem o caminho do Senhor, mas são atraídos por tantos outros caminhos?
Quantos nós vemos que nessa geração Deus é apenas uma escolha entre tantas escolhas, e uma escolha nem atrativa, porque o caminho de Deus, aparentemente, para o mundo não é atrativo. Um Deus que pede para renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos às nossas vontades, colocar uma cruz e carregar, é um caminho que não é atrativo. Não é atrativo. E nós vemos muitos que têm o caminho do Senhor realmente como não atrativo e buscam tantos outros caminhos. Muitos que nem acreditam em Deus, que se dizem ateus, não acreditam. Cada vez mais cresce. Essas palavras que Jesus um dia disse, a porta é estreita e poucos entrarão nela, cada vez se torna mais claro. Muitas vezes eu pensava, nossa, será que é isso mesmo? Poucos entrarão? Nós olhamos ao nosso redor nessa nossa geração e percebemos isso. Poucos realmente entrarão. Poucos escolhem o Senhor. Se nós observarmos, poucos têm escolhido o Senhor nos dias de hoje. Escolhido realmente, dizendo sim, colocando a cruz, renunciando a si mesmo, abandonando as coisas do mundo, renunciando às coisas do mundo, colocando no peito, no rosto, na vida, dizendo eu sou de Cristo, e seja o que for, vivendo as consequências da escolha feita. São poucos. Que nós sejamos esses poucos. Que você que nos acompanha e pode estar distante, venha e se junte aos poucos que entrarão pela porta estreita. O que você escolhe hoje? O que você escolhe hoje? O Senhor já te escolheu. Ele espera agora que você o escolha. Escolha hoje ser santo. Escolha amanhã ser santo. Para que quando o Senhor voltar, estejamos preparados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.